Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga, eu sou analista aqui na Encore e vamos falar um pouquinho sobre o mês de maio e contar um pouquinho sobre como está a nossa cabeça, que continua a mesma, né, otimista. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais por quê, estruturar um pouquinho a opinião, quebrar aí alguns fatores, fazer uma linha de raciocínio lógica, né, de por que a gente acha isso e deixando clara a nossa linha de pensamento. A gente aproveita também no vídeo para falar um pouquinho de commodities, como a gente sempre faz. E no final a gente fala um pouquinho da carteira, mas antes, começando como sempre, prestando contas, né? A gente está super feliz aqui, a gente atingiu o nosso maior patrimônio sob gestão, né? 2,4 bi, esse gráfico aqui mostra bem como é que é, né? Aqui é a evolução do nosso patrimônio desde quando a gente começou a Encore, a gente chegou nos 500 milhões de reais, a gente foi tomando resgate, né? Num período muito difícil. Aqui no março de 23 foi quando a gente conquistou o nosso primeiro cliente estrangeiro, a partir daí a gente foi crescendo e até agora, a gente começou o mês passado com mais ou menos uns 900 milhões de reais, 1 bi, e com a entrada de mais estrangeiro, que a gente está super feliz que confiou na gente, a gente foi agora para esse volume aí de 2,4 bilhões sob gestão. E aqui tem alguns pontos, né? Agora, com essa nova entrada, a Encore vai para uma casa que é praticamente 80% de estrangeiros no nosso passivo, que a gente fica super feliz, porque são investidores de longuíssimo prazo, mas isso aqui é dinheiro novo para a Bolsa Brasileira, tá? E eu já tenho falado daqui a alguns meses, né? Do nosso call otimista e que esse papo, essa conversar sobre isso está muito mais fácil com os estrangeiros do que com os locais, né? Não é papo meu, tá aí a prova, né? Não era papinho nos últimos meses que eu falava aqui. E eu sei que não é só a Encore que tem recebido investimentos de fora, tá? A nossa percepção aqui é que o clima tem mudado rápido, né? Não é possível que só os estrangeiros vão participar dessa festa, né? Eu fico muito angustiado, querendo também que meus amigos locais brasileiros também peguem essa bolsa que a gente acredita que vai melhorar. Além de patrimônio, obviamente, falando um pouquinho de performance, a gente teve de novo um mês excelente, ainda bem. Especialmente em termos de geração de alfa em relação ao Ibovespa. Né? Esse mês, tanto em corações, quanto long bias, quanto Prev, todos eles subiram parecido, um pouquinho menos de 9%, tipo 8,9, 8,8, dependendo do FIC, né? Contra o Ibovespa que subiu só 1,45 e o SMLL, o índice de small caps, que subiu 5,9. Então foi um bom alfa gerado, uma boa diferença contra o Ibovespa. Então com isso no ano a gente está subindo um pouco menos de 33% no Corações, fechamento do mês passado, e no Encore Long Bias é um pouco mais, um pouco melhor, algo perto de 36%, contra 14% do Ibovespa e 25% do SML, né? Então tem sido um ano muito bom, e como eu sempre falo, né, vamos guardar essa gordura para os momentos ruins que sempre vêm, né? Mas o que deixa a gente feliz sobre essa performance é isso aqui. Isso aqui é o seguinte, é uma pesquisa dos fundos que o meu amigo Samuel Ponsoni, grande Samuca, abraço pro Samuca, ele faz, todo mês ele posta, ele é da consultoria Outliers, consultoria de assets, então ele pega uma lista grande que ele seleciona lá, neste caso que eu trouxe aqui dos fundos long bias, e mostra os rankings, ele ordena em alguns períodos, eu trouxe aqui o do mês e o de 36 meses, que a gente apareceu no ranking, então a gente foi um dos melhores. No mês, beleza, né, eu acho que a gente nem se importa tanto com isso, que a gente subiu os quase 9% que eu falei, mas o que eu fiquei muito feliz foi de ver a gente bem no ranking de 36 meses, a gente é um dos melhores aí, subindo quase 50 contra um CDI de uns 42 e um Ibovespa de 27. Então a gente está melhor que todos os indicadores aí. E outra coisa que me deixa feliz é que você vê, né? Ela é toda pintada de. Eu sei que tá difícil de ver aqui, né? Porque eu tampei o nome dos meus amigos. Mas, assim, tem célulinha vermelha, célulinha amarela tal. A célula verde dessa cor aqui significa que você está no primeiro quartil, né? O top 25% da indústria. E a gente está feliz, porque a gente está verdinho em todas essas janelas que o Samuca trouxe. Então a gente está em primeiro quartil, todas elas, isso deixa a gente bem feliz. Mas, como diria um antigo presidente da República, tem que manter isso aí, né? Então a gente vai continuar trabalhando bastante por aqui. Mas vamos lá então, como eu prometi, vamos estruturar aqui o nosso call otimista, né? Ele passa por alguns pontos, vou passar rápido. 1. Posicionamento muito leve, pouca gente comprada em bolsa. 2. Valuations ainda muito baratos, mesmo com essa alta desse ano. 3. Possível fim, né? Tem uma duvidazinha aí de uma reuniãozinha do dia 20, mas possível fim do ciclo de alta de juro nosso aqui do Brasil. 4.
Resultado bons das empresas. 5. Revisão do PIB para cima este ano e também desde, sei lá, 2020. 6. Uma possível grande mudança política. E 7, que é o motivo mais importante de todos, que me deixa muito otimista, e eu já venho falando aqui, foi o tema do vídeo passado, são os estrangeiros, né? Que agora tem até como provar um pouco disso, que estão continuando, que os estrangeiros continuarem a diversificação para fora dos Estados Unidos, indo para outros lugares. Então vamos lá, vamos entrar em cada um deles, né, em cada um desses pontos. Começar então pelo posicionamento leve, né? O fato é que ninguém ainda tem bolsa, tá, pessoal? Para começar, a gente está vindo de vários anos, vocês sabem disso, de resgate de fundo, né? Ano após ano. E esse gráfico aqui na tela, deixa eu ver se eu consigo ficar consigo. Mostram que aqui são os dados do Economática junto com o Bank of America que compilou, que mostra bem isso aqui, né? O movimento, os resgates não pararam, né? Na linha aqui azul clara são os multimercados, né? Que vão tomando resgate assim de centenas de bilhões de reais, e que na linha azul escura aqui são os de bolsa que estão tomando resgate. Até não dá para ver pelo gráfico, mas dá para ver pela tabela. Mês passado até diminuiu um pouquinho, essa semana passada, né? Essa semana, isso aqui é até quarta da semana passada, então por isso que o número é menor. Mas você vê que está vindo na toada de 1,4, 1,3 bilhão por semana. Na semana passada caiu um pouquinho para 1,1, mais ou menos. Enquanto no multimercado não, o multimercado continua bem errático. Eu tenho falado com um monte de gente, falado com as plataformas e tal. Essa impressão não é só minha não, tá? Que os resgates de fundo de bolsa brasileiros diminuíram ou estão até parando por aí. O que é uma boa notícia, mas o fato é que isso aqui deixa bem evidente de que o local, de que ninguém tem, né? De que está subalocado, né? Mas tá, beleza, mas quem foi o comprador desse ano? A gente sempre mostra aqui, mostra de novo. Esse aqui é do BTG. Tá difícil de ver, mas mostra o fluxo líquido entre estrangeiro, institucional local e varejo. O que mostra aqui no ano é que quem comprou uns 26 bi, entre 26 e 27 bi, são os estrangeiros, e quem serviu, né, quem vendeu, são os institucionais locais, né? E tem uma coisa curiosa que eu trouxe e aí você vê aqui no gráfico, né? O azul aqui é o Ibovespa, essa linha laranja é o gringo, né? Enquanto ele foi comprando, o índice foi subindo. Aí o gringo parou de comprar nos últimos dias, ele ficou meio de lado, o índice aqui também ficou de lado, até caiu um pouquinho. Mas o curioso, né? Tentando agregar um pouquinho diferente aqui, é que a gente sempre ouve falar que quando o gringo entra comprando o ETF, entra comprando o Ibovespa, porque é o mais líquido, as ações mais líquidas, sei lá, não foi o que aconteceu esse ano, parece, né? Tanto que o SMLL, né, o índice de small cap, está subindo 24, bem agora online, contra 12 do Ibovespa. Então, bem mais, né? A Petrobras, né, tá caindo 14% no ano. A Vale tá zerada, né? Das grandonas aí, só os bancos que andaram, os bancões, né? O Banco do Brasil não, tá caindo. E vários caps, várias empresas intermediárias ali, elas que foram muito bem. Então isso me faz pensar que o gringo não saiu raspando o Ibovespa, não. O gringo comprou papéis específicos, comprou carteira, ações que ficaram para trás. Aliás, eu acho que isso que ajudou a gente, porque a gente não tem Petro, a gente não tem Vale. A gente também não tem bancão, mas enfim, o que andou. Mas então, parece que o gringo, ele ter tido essa postura de comprar papéis específicos que ficaram para trás, até ajudou a gente. E outra conclusão daquele gráfico, só voltando, é que, né, 26 bi de entrada e fez todo esse estrago na bolsa, né, esse estrago positivo, né, que eu brinco, né, toda essa alta na bolsa, deixa eu falar melhor, não é nada, né, 26 bi de real, assim, é pouquíssimo, isso aí, se de fato entrar dinheiro de verdade, ainda tem muito para andar. Então esse é o ponto 1, posicionamento extremamente leve, você consegue ver pelas correlações dos fundos com a bolsa, especialmente os multimercados, consegue ler as cartas, são raríssimos os fundos que falam que estão comprando em bolsa, então se de fato animar mesmo, a galera começar a ver essa mudança, tem muita compra por vir. E aí um grande abraço pro Kelete, pro Rigner, pra turma da Alpha aqui, que fala sobre o fato que vai faltar papel, e a gente concorda bastante com isso. Ponto 2, né? Os valuations estão muito baratos e ainda estão sim muito baratos, tá? Essa alta não foi nada. Para começar a mostrar para vocês, este gráfico aqui, eu acho que esse aqui eu não vou poder ficar na tela, então vou sair aqui. Aqui mostra com dados
compilados pelo Bank of America, mas com consenso do Bloomberg, que a gente ainda está aqui no PI, né, no preço sobre lucro, olhando 12 meses para frente do Ibovespa, a alta foi um pouquinho aqui, ó. A gente ainda está nessa linha que é um desvio padrão abaixo da média. Fala, Braga, mas pô, isso aqui é o Ibovespa, tem a Petro que não subiu, que você falou, que até caiu, né? A Vale e tal. Como é que tá tirando ela, né? Esse gráfico da direita aqui, né, você pode ver que até parece mais alto, mais forte, alto aqui, mas também está um desvio padrão abaixo da média, né? E aqui tem uma coisa que chama atenção, né? Porque você vê, pô, tanto de ação que dobrou, a Arezzo já dobrou, a Açaí dobrou, assim, pô, mas não parece que andou bastante, dá aquele medo, né? Pô, andou pra caramba e tal. Beleza, essa alta parece forte aqui, né, no canto, mas a verdade é que não é essa alta que deveria chamar a atenção, mas sim essa queda, né? Por exemplo, tem vários, eu vou até mostrar alguns casos específicos, mas geralmente commodities, por sua incerteza, né, por sua dinâmica cíclica, negociam em múltiplos menores do que as ex-commodities. Né? Nesse período de baixa aqui, é óbvio que as não commodities estão contidas nesse gráfico, eu sei disso, mas repara que ela chegou aqui perto de 8 vezes lucro, que é mais ou menos onde chegou também aqui o índice consolidado, ou seja, o gap, né, a diferença de múltiplo das ex-commodities para commodities quase zerou ali pós aquele pacotinho do Haddad ali no final do ano passado. Então a surpresa não é essa alta, é aquela queda, né, que exagerou. Até para mostrar isso de forma mais evidente, é que aqui, esses aqui que eu trouxe são agregados, né? Mas como os múltiplos estavam amassados, eu trouxe alguns nomes específicos. E dado do Bloomberg, né? Nem da Encore, não que a gente tem, obviamente, esses dados nossos, mas eu trouxe o dado de consenso, só para ser mais rápido, mais fácil mesmo, de Arezzo, lojas Renner e Vivara, que são três varejistas, né? Para mostrar como elas estavam amassadas, né? Você pega aqui pós-pacotinho, né? Do Haddad aqui, que o negócio foi para. E também por problemas da empresa também, tá? Sendo justo com a Haddad aqui, a empresa também estava com alguns problemas. Ela chegou no múltiplo de pouco acima de 5 vezes lucro. Mesmo depois. Isso aqui é a Arezzo, tá? Mesmo depois de toda essa alta que a ação literalmente dobrou, ela ainda está no menor múltiplo da sua história, tirando este próprio ciclo atual. Esse é o nível de que. Então, assim, ó, subiu pra caramba pra ela ficar muito barata. Essa é a verdade. Só pra vocês terem uma ideia, um pouquinho. Entrando mais na empresa, aqui, no começo, em março desse ano, quando chegou a EPI 5 ponto alguma coisa, a EPI 6, a empresa inteira estava valendo 4 bi e meio, tá? Só a Soma, que é uma das marcas da Arezzo, né, que é Farm, tal, só a Soma pagou 5,2 bi na Hering, né? Só a Soma, aí você pode questionar se ela pagou barato ou caro, mas só a Soma pagou 5,2 bi na Hering. Agora, em março, por 4,5 bi, você leva a Hering, a Soma, a Arezzo, a Reserva e mais um monte de outras marcas lá. Então a surpresa não é alta, a surpresa é essa queda, gente. Isso não é tão diferente aconteceu com a Renner, né, que também teve que subir isso aqui tudo para ficar no menor múltiplo da história, tirando esse ciclo atual. A Vivara, que tem menos histórico, mas também. Enfim, então não é essa alta que deveria surpreender, é a queda. E quem aproveitou, aproveitou. A gente aumentou, assim, quando a gente viu a Arezzo nesses níveis, a gente aumentou, tudo isso. Compramos a Renner quando estava lá e tal. Então isso colaborou um pouquinho na performance desse ano. É óbvio que assim, a gente pode questionar, pô, Braga, essas empresas já são maduras, talvez elas não deveriam negociar em múltiplos tão altos como os do passado, tal. E outro ponto, e eu não sei se isso assim, é um debate, eu aceito, é um debate justo, mas eu acho que se uma economia melhor e tal, tem sim muito espaço para essas empresas crescerem, melhorarem, tudo isso, e merecerem múltiplos mais altos. E a outro debate que também é justo, pô, Braga, a gente está na ponta alta, né, na parte mais alta dos juros. Se o juro está alto, o múltiplo tem que ser baixo. Né? Se o juro está no high, né, tá mais alto possível, será que o múltiplo não deveria de fato estar no mais baixo possível? Então, concluindo o ponto 2, mesmo com essa alta a gente acha tudo muito barato, mas essa do múltiplo, essa do juro aí é o gancho para o ponto 3, né? Que é o ponto de que do possível fim do ciclo de alta, né? Pô, Braga, olha onde os juros estão, cara. Tá lá no 14,75, tá lá em cima. Cara, quem olha a foto de agora e os juros
onde estão, realmente parece estranho dizer que é hora de comprar ativo de risco, né? Porque o juro está lá em cima. Mas para quem não olha a foto e olha o filme, olha mais para frente, que é para onde você tem que olhar, né? Onde a gente sempre fala que tem que olhar, fica um pouco mais fácil de entender porque que agora é a hora de comprar ativo de risco, né? O mercado tem muito medo, o mercado todo mundo, a gente também, tá? Tem muito medo de ciclos de alta de juros. Mas o mercado adora ciclos de queda. Logo, fica eu e todo mundo, o mundo inteiro, procurando esses momentos de virada. Ó, terminou o ciclo de alta lá no Brasil, hein? Próximo ciclo de queda. Opa! Que é o que potencialmente estamos vivendo no exato momento. Esse gráfico na tela aqui agora é o seguinte: são como estava a curva de juros no começo do ano, que é a linha mostarda aqui, essa aqui, e a linha verde é como está a curva de juros agora. Para quem não é familiar, eu explico. Esse conceito de curva de juros não é a coisa mais fácil do mundo, então eu explico. O que é essa curva? Por exemplo, está aqui, ó, 3Y, né, que é 3 anos, né, ou 4, 5. O que é isso aqui? Né? É quanto que o mercado, e no mercado, o mercado, né, não só brasileiro, no mundo inteiro, negocia qual que é o juro na B3 aqui, né? Qual que é o juro futuro, né? Então o pessoal lá fica negociando, comprando e vendendo e chega em preço que é o juro justo para o né, mercado hoje. E isso aqui ó, é cada um deles. Então 3Y, o que é 3 anos? É quanto que o mercado acha que é o juro daqui para 3 anos. Então lá, hoje ele acha que é, sei lá, 13,75. No começo do ano, para 3 anos, eles achavam que era 16, né? Bem mais alto, olha só, olha só, olha só. Né? Mas o mais curioso disso aqui não é nem isso que eu queria mostrar, é também isso. Mas o que eu queria mostrar aqui é o seguinte: no começo do ano você já tinha todo o ciclo de alta. Né? Lembra os 100 bips lá de por reunião que o Roberto Campos deixou já anunciado para facilitar a vida do Galípolo, tudo aquilo ali? É essa curva aqui. A curva de juros hoje não é nem uma curva de juros, é uma reta de juros aqui, ó, tá vendo? Ela tem um pouquinho agora no comecinho, que é uma chance aí de um pouco mais de 50% de chance de ter mais um aumento de juro de 0,25, que vamos combinar, né? Isso não enfim, não é quase nada. E depois para, acabou o ciclo. E depois vem o quê? Lá no final do ano, né, daqui a 7 meses e tal, para o ano que vem o ciclo de corte, que está aqui. O mercado já acha que isso vai acontecer. E essa que é a parte legal. A diferença do juro longo, que é essa tabela de baixo aqui, do começo do ano, essa diferença aqui, do começo do ano para agora, é menos 200, é menos 2 pontos percentuais. Ou seja, o mercado já começou a precificar cortes de juro para frente. E é por isso que o mercado também tem que melhorar. E mesmo assim, né, quase 14, aqui 13,75, tal de juro longo, é óbvio que parece baixo em relação aos 16, 15,50 que chegou a negociar quando a gente estava lá no estresse do final do ano passado. Mas isso aqui, se de fato tiver uma guinada, uma mudança fiscal, um Brasil melhor, isso aqui ainda é bem alto, tá? 13 para 14% de juro é bem alto e teria muito para cair. Então, esse é o ponto 3, a gente está no fim do ciclo de alta de juro, o que chama bastante a atenção de vários investidores. O mundo inteiro fica olhando para esse tipo de reversão, o que é uma boa notícia. Vamos para o ponto 4, então, que é o resultado bom das empresas. E aqui foi uma grata surpresa, tá? Não necessariamente nem a gente mesmo estava esperando, nem o mercado, tanto que você viu várias variações grandes nas divulgações de resultado agora, no mês passado. Por exemplo, lá, Arezzo subindo 20 e tantos por cento no dia, várias ações subindo bastante. Estranho, né? Os resultados das empresas virem super bons, né, que até foi um dos motivos que a nossa carteira foi bem, mas é curioso, dado que o juro está tão alto, né? Pô, como é que as pessoas estão indo bem? Na verdade é que essa política brasileira é esquisita, né, de ficar, a gente brinca, né, dando incentivo, né, tem um monte de incentivo e tal, e ao mesmo tempo isso faz com que você tenha que aumentar juro pra caramba e tal, ou seja, é você dirigir um carro pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Isso causa esse tipo de distorção que a gente vê no micro das empresas, resultados bons, apesar de que o juro está lá em cima, né? E isso aconteceu com várias empresas, mas varejo chamou atenção, então de novo a gente pegou o varejo como exemplo. E eu trouxe aqui alguns motivos por que isso aconteceu, até motivos meio bobos, né? Meio sabidos, né? Meio conhecidos, mas a gente também trouxe alguma coisa de por que eu acho que isso vai continuar acontecendo. Aí não sei se é tão óbvio para todo mundo. E aqui, antes de mostrar, um agradecimento a Dani Eiger, lá da lista de consumo da XP, ela que ajudou com alguns desses dados, com a maioria desses dados. Então, um abraço para Dani, para o pessoal do XP.
Mas começando com os dados macro, né? Essa história de ficar acelerando e freando, estão sem o juro lá em cima, mas o desemprego, como todos sabem, na mínima. Isso aqui, ó, é a massa salarial real lá em cima, né? Então o brasileiro, o salário tem aumentado, o desemprego tem caído. E isso tem feito uma coisa curiosa, mas que é a confiança até que essa confiança do varejo não tão boa como já foi no passado, mas enfim, caminhando bem, mesmo com uma expectativa pior, que dá para saber de economia para frente. O que acontece é curioso, né? A expectativa, geralmente, né, o índice de confiança do varejo, ele é construído com uma média de, da expectativa, né, do sentimento corrente do varejo com a expectativa futura, né? Você repara que lá atrás a expectativa futura era bem melhor do que o sentimento corrente. Isso virou, né? E agora tá até, repara que no último mês o corrente veio super bem e a expectativa futuro caiu. Né? E isso é por causa de outras coisas que a gente vai falar aqui, mas isso, de certa forma, pode fazer antecipar consumo, né? Que foi o que aconteceu. E aí você vê a intenção de consumo das famílias aqui ainda no patamar saudável, acima de 100, acima da média. Então isso é um dos motivos de por que a gente tem visto os resultados bons. Mas tem dois outros motivos que são evoluções tecnológicas, evoluções bem recentes. Uma é essa aqui, ó. Isso aqui é o gráfico de concessão de crédito pessoal consignado privado, que foi uma novidade recente, né? E aí, esse pico aqui que aconteceu lá em 2022, esquece, isso aqui foi lá no Bolsonaro, o Auxílio Brasil que teve lá, depois voltou. E esse pico recente aqui, ó, plum, são as inovações em relação ao consignado privado, que saiu aí 2 meses atrás. Isso aqui vai continuar acontecendo, e isso aqui é estímulo, e a galera pega esse dinheiro e consome, né? Então, de fato, isso aqui é um dos motivos de porque que eu acho que o segmento continua bem. Aliás, eu estou otimista também, a gente tem até a ação, a gente está otimista com o Banco Inter, e pelo exato mesmo motivo, aliás, por vários motivos, mas também por esse exato motivo. Um outro ponto de por que a gente acha que varejo vai continuar bem, aí é específico ao varejo vestuário, é esse aqui, ó, que é temperatura. Olha eu de casaco aqui, ó. Aliás, esse alerta aqui, ó, tá vendo? Alerta de frio, eu acabei de printar, acabei de printar aqui na minha tela, o Windows que me avisou. No exato momento tá 15 graus aqui em São Paulo. Esqueci de falar que horas são, né? São 8h11 da noite do dia 9. Eu sempre falo no começo do vídeo, esqueci, mas falei agora. Repara aqui, né? Essa linha de cima aqui foi a temperatura do ano passado. Esse gráfico é uma média de temperatura de 10 cidades, que eu vou falar rápido: São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Rio, Brasília, São Luís, Goiânia, Manaus, BH e Curitiba. E você percebe que ano passado foi meio outlier para cima, não teve inverno, né? Este ano, a gente já está indo para uma coisa mais perto da média. E o curioso aqui, para fins de resultado de empresa, é essa diferença aqui, né? Essa diferença aqui, ó. Plá, plá. Isso aqui faz com que o percentual de crescimento de venda venha bom, venha forte, venha grande. Fala com qualquer varejista, quando faz frio, especialmente no final de semana, a venda bomba. Então é mais um motivo de porque que eu acho que os resultados vão continuar vindo bem. Então, indo para o ponto 5. Aliás, esses resultados vindo bem no setor de varejo é importante, porque esse é um dos setores mais amassados da Bolsa. Então, quando vem bem, né, isso traz fluxo. O ponto 5, que é o ponto da revisão de PIB, também é uma consequência, pelo menos no curto prazo, também é uma consequência dessa história de pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Mas o fato é que, para variar, as revisões de PIB de 2025 estão sendo para cima. Né? No começo deste ano, muita gente acreditava que a gente tinha um carrego positivo do PIB do ano passado para este ano, mas que no segundo semestre já deste ano a gente já veria recessão, né? Fazendo com que o número fechado do ano fosse, sei lá, para lá perto de 1 e pouco. Né? Eu acho que muito pouca gente acha isso agora. Tá? E essa aqui é a pesquisa mensal, muito legal que tem lá do BOFA. Tem a global do Harnett, que é a pesquisa com os gestores. Essa aqui é a local, lá do Davi Becker. Abraço para a turma do BOFA. Abraço para Gabi Sturmi, para todo mundo lá, Sevilhano, uma galera que ajuda a gente bastante aqui. Mas nessa pesquisa do Davi Becker, de gestores locais, repara que do mês passado do mês de abril para maio, né, essa pesquisa é mais ou menos no meio do mês,
a turma, a barrinha azul que cresceu, foi a barrinha que acha que o PIB vai crescer entre 2% e 3% este ano. Né? As barrinhas que diminuíram foi tanto a de 0 para 1 quanto a de 1 para 2. Né? Então, pessoas revisando para cima o PIB desse ano. Mas a verdade é que isso já vem acontecendo faz tempo, assim, pelo menos desde 2020. Esse gráfico próximo aqui fui eu que fiz, ó, por isso que tem até marca d'água. Esse é um gráfico que a gente fez usando o consenso do Bloomberg de como a expectativa do PIB foi evoluindo ao longo de todos esses anos, 2020, 21, 22, 23, 24 e 25. E você sabe, 2020 lá na pandemia, obviamente todo mundo cortou todo o PIB, depois foi só revisando para cima, entregou melhor. 2021, mesmo tendo a volta da pandemia, foi melhor. 22 também, 23 também, 24 também, e 25 tem um problema de escala, né? Porque obviamente um PIB de menos 8 a mais 6, essa escala não é a melhor do mundo para avaliar PIB, é por causa aqui da pandemia, mas o de 2005 que na média já começou lá do 1.8 no começo da série para 2.1 e por aí vai. E eu acho que isso aí deve continuar talvez sendo revisado para cima mesmo. Então esse é o ponto 5, revisões constantes de PIB para cima. Chegando já um pouco mais no final, aqui já minuto 25 do vídeo. Vamos para o ponto 6, que eu estou cansado de falar aqui, já nem vou gastar muito tempo, porque está todo mundo acompanhando, que é a tal da possível mudança política que teremos aí, podemos ter no ano que vem. É que teve uma novidade. E essa novidade vale a pena ser citada, e essa novidade continuou neste mês, que é a desaprovação crescente do governo atual. Né? Teve a história do Pix lá do começo, e a inflação, né, de alimentos por causa do dólar que subiu e tudo aquilo ali. Então, teve aquela piora, deterioração na aprovação, né, tanto que um crescimento da desaprovação do governo. Mas todo mundo achava que depois daquela crise do Pix isso ia dar uma acomodada e dar uma melhorada. Eu também achava, todo mundo achava. E aí veio o tal do escândalo do INSS e essa dinâmica já mudou completamente. Né? Mesmo institutos que a gente sabe que este governo atual gosta de ver, mesmo esses institutos, que eu não vou falar quais são aqui, mas mesmo esses institutos estão mostrando desaprovação altíssima e crescente. E para mostrar para vocês, eu trouxe de novo, mas aqui é atualizado, é pequenininho, né? É ruim para ver no YouTube, peço desculpa, depois eu corto isso aqui em mais, para deixar um pouco maior. Mas esse aqui é feito pelo time da Iana Ferrão, lá do BTG, um grande abraço para ela e para o time, que ela compila todas as aprovações e desaprovações de todos os institutos, Genial Quest, Poder 360, Atlas Intel, IPESP, Futura, que faz um tempinho que não... teve a de maio aqui, Paraná, IPEC e CNTMDA, e todas estão piorando ou igual no ponto pior. Todas, assim, tirando a a Futura melhorou. Também não sei se pegou exatamente bem aqui, mas o IPEC tem pouco dado. IPEC também, todas estão mostrando uma deterioração da popularidade deste governo. Eu acho que, eu sei que não é uma novidade, mas eu acho isso extremamente relevante e com isso a vida do governo fica mais difícil, né? Por exemplo, tentaram o IOF lá algumas semanas atrás, o Congresso não deixou, já brigou, tudo aquilo ali, e agora, né, hoje de manhã, saíram essa tentativa de outras coisas, enfim. E lembrando que em lugares como Argentina e Chile, possíveis mudanças de ventos políticos, mesmo antes das eleições, a do Chile não foi ainda, elas já começam a ser precificadas muito antes da eleição, né? Pelo menos um ano e meio, ou quase 2 anos antes, que é mais ou menos onde estamos agora no Brasil, né? Por fim, então, vamos chegar no último ponto e mais importante, que é o ponto que eu já venho falando, foi o tema do vídeo do mês passado, que depois de 20 anos de narrativas que fizeram os alocadores americanos e globais, de certa forma, só precisarem investir nos Estados Unidos, então o dinheiro foi impulsando lá e todo mundo, todas as carteiras americanas e globais ficando extremamente concentradas em Estados Unidos. Isso faz com que não só fiquem um dinheiro lá, mas também os ativos fiquem caros, né? E agora, com toda essa incerteza, e de novo, você nem precisa ter opinião boa ou ruim, é só o fato de ter a incerteza, a gente continua acreditando que esse movimento de diversificação continuará. E a gente já vê alguns indícios. Eu não vou perder muito tempo nesse tema aqui, porque é um tema que a gente tem falado bastante, mas eu trouxe dois rapidinhos aqui. Ó. Esse aqui, que é uma pesquisa, como tem a do Boff, lá do Harnett, esse aqui é o da Goldman, e que mostra o sentimento dos americanos em relação a ativos de risco
né, bem viesado aqui para negativo, né? Isso aqui, você sabe que eu sou um contrarian, quando eu vejo isso aqui, eu até acho que isso aqui é motivo para comprar, não para vender. Mas, de certa forma, a turma já está um pouco mais bearish com os ativos, bearish, negativas com os ativos de lá, e pelo menos imaginando em prazos maiores, isso aqui é bem relevante, isso aqui nunca estaria assim nos últimos, sei lá, quantos anos. Então, esse é um jeito de ver essa incerteza. O outro é isso aqui, ó, que é o seguinte, esse aqui já é da Goldman também, que mostra investidores estrangeiros, não estrangeiros brasileiros, mas estrangeiros dos Estados Unidos, né, fora dos Estados Unidos, comprando ou vendendo, o que eles estão fazendo em relação ao fluxo de ações americanas, né, que vinha super alto e tal. No mês de abril já foi negativo, levemente negativo, e esse mês está estimado em ser o mais negativo aí no último ano, né? Ou seja, os alocadores do mundo já estão tirando dinheiro dos Estados Unidos e realocando por aí pelo mundo. E aí eu repito, gente, para concluir essa linha de raciocínio minha aqui, a gente está lá em Nova York, analisando, né? A gente decidiu, analisamos lá nossa carteira, nosso asset allocation, né, nossa alocação de ativos, e a gente tem muito dinheiro aqui nos Estados Unidos mesmo, né? E tá um pouco incerto. Vamos tirar um pouquinho, vai, vamos pensar em onde a gente coloca. Aí a gente vê um país que o posicionamento está muito leve, que os valuations estão muito baratos, mesmo depois dessa altinha aí, que está terminando o seu ciclo de alta de juros, que os resultados das empresas estão vindo super bom, que há 5 anos só tem revisão de PIB para cima, inclusive este ano, e por fim, está na beira de uma possível, né, uma potencial mudança gigantesca de rumo político, como a gente já viu acontecer na Argentina, no Chile, no próprio Estados Unidos, na Itália. Os Estados Unidos atrapalhou um pouquinho essa mudança no Canadá, mas enfim, que tem acontecido por aí. Pô, será que a gente não para aqui e pensar, bota um pouquinho de dinheiro nesse Brasil aí, cara? Não parece até meio óbvio esse call? Ah, e aí, voltando, né? Só um pouquinho de dinheiro que vem para cá, ah, já faria a bolsa subir muito, né? Então, assim, me parece até meio que o que o gringo chama de no-brainer. Pô, pega um pouquinho e bota nesse país aí. Ah, e é por esse tipo de coisa que eu acho que diversão também, tá? Mas que a diversificação para fora dos Estados Unidos parece estar só começando, galera. Então é isso que eu queria trazer, essa linha de raciocínio bem explicadinha de todos os pontos, e obviamente que tem um monte de outras coisas, vocês podem discordar, manda aqui nos comentários, a gente continua o debate, e por aí vai. Mas é isso. Então, esse é o principal tema do vídeo, mas continuando, né? A gente, falando um pouquinho de commodity agora, que a gente sempre gosta de falar, porque, né, é importante ter na carteira, é importante para o nosso país. No último vídeo a gente ficou assustado com a queda gigantesca que teve o petróleo. A gente achava aquilo ali que tinha. Óbvio, petróleo, né, todo commodity ela pode, o que a gente chama de overshootar, né, ela pode ir mais do que o fundamento. Mas que a gente achava que podia ter alguma sustentação, de fato teve, o preço melhorou. E, e, e teve um monte de coisa que aconteceu, mas eu acho que o principal que vale a pena destacar aqui rapidamente é a OPEC. A gente já vinha falando que a OPEC, né, o oligopólio aí, falou que ia anunciar aumento de produção de petróleo, que eles têm o tal da capacidade ociosa, né? Então, só para relembrar, a OPEC tem mais ou menos 2,2 milhões de barris dia de corte voluntário. Só para lembrar, 2,2 milhões de barris dia, o total de produção e consumo, né, oferta e demanda de petróleo é mais ou menos cento e poucos, 102, 103, sei lá, milhões de barris dia. Então, e a OPEC tinha cortado a oferta de 2,2 milhões de barris dia. Parece pouco, mas não é, porque o preço do petróleo é decidido nesses 1 milhãozinho a mais, 500 mil a mais de barris dia na ponta, né, que isso faz o preço subir ou o preço cair. E tem esses 2,2 milhões de corte voluntário de 8 países, né, que é o Voluntary 8, né, o grupo de 8 voluntários. Em março, eles anunciaram que iam retomar essa produção em 18 meses, cerca de 140 mil barris dia por mês. Aí reuniram, falando, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma acelerada, em vez de 640 barris dia, vamos fazer 3 em maio, junho e julho de 411 mil barris dia, ou seja, 1,2 milhões de barris dias em 3 meses. Aí o petróleo caiu, foi aquilo ali. E o que aconteceu, né? De fato, assim,
por que agora? Por que essa aceleração? Aí teve um monte de especulação, teve gente que falou que a Arábia Saudita estava querendo ajudar o Trump, que a gente acha meio besteira, enfim. Mas primeiro, existe um motivo de por que voltar a produzir agora, que sazonalmente agora a demanda é mais forte, tá? Por causa da driving season, né, que é o americano saindo de férias e dirigindo, e até por demanda de energia dos países da OPEC. Mas isso também causa, e a gente acredita que isso foi motivo, né, outras consequências, como por exemplo o investidor americano do tal do shale gas, lá do gás de xisto, que foi o grande crescimento da última década de produção de petróleo, vamos jogar esse preço um pouquinho para baixo para desincentivar essa galera a produzir mais, e de fato deu certo. Isso aqui ó, é o que chama de oil rig count, né, que é isso? E é a contagem de novos poços, né, de furar novos poços lá do shale gas americano, e isso tem caído, né, então e faz sentido, tá? Só para vocês terem uma ideia, o break-even, né? Qual é o preço de petróleo que tem que estar o equivalente para essa galera não perder dinheiro? Na média é US$ 55, mas isso para média, para os postos novos é mais, deve ser por volta de 70, e o petróleo está 65. Então talvez jogar o petróleo para baixo lá dos 80, 90, 80 que estava para 65 tenha um pouco a ver com isso aqui. Então, beleza, aí teve esse anúncio de volta de produção da OPEC e mas o que a gente está vendo na prática, né? Será que está acontecendo mesmo? Será que tem um pouquinho de anunciar para derrubar o preço do grito, sei lá, né? E a gente tem tentado ver, né? E é óbvio que não tem como esperar dados oficiais, tudo aquilo ali. E esse dado que a gente vai mostrar aqui na tela ainda não é um dado oficial, tá? Mas o Morgan Stanley soltou esse final de semana agora isso aqui, que é um dado estimado usando satélite, navio e refinaria. E a conclusão é que a gente tinha que ter visto esse aumento de 400 mil barris dias em maio e mais 400 em junho, mas pelo gráfico, né, a produção não parece estar aumentando não, né, parece estar meio estável, né, e isso indica que esses supostos barris novos pelo menos não estão no mercado ainda, né? E eu acho que isso também está ajudando o petróleo a segurar aí, tá? O petróleo está entre 65, 67, 68, dependendo do Brent, né? WTI, aquelas coisas. Mas melhorou um pouquinho, né? Eu acho que um dos motivos pode ser também esse gráfico que eu mostrei que esse petróleo novo que a galera estava esperando que fosse voltar ainda não apareceu no mercado, né? Por fim, tem uma percepção de aumento de risco geopolítico, né? Desde os ataques dos drones ucranianos na Rússia, né? Então a gente também tem observado bastante isso aí, e a gente vai ficar bem atento com essa produção que eu mostrei agora, e eu vou contando nos próximos vídeos o que aconteceu, dado que a gente tem posição em PRIO. Bom, é isso. Para terminar, então, vamos falar um pouquinho de mudança na carteira. Teve bastante mudança, né? Porque quando o mercado mexe bastante, obviamente, isso faz com que a gente tem que agir mais. E aí, com relação às posições do portfólio, a gente teve bastante alteração. Do lado das compras, a gente não teve nova posição, não, mas a gente teve aumentos relevantes. A gente aumentou XP, a gente aumentou Apvida, a gente aumentou Iguatemi, a gente aumentou Banco Inter e Smart Fit. E hoje Smart Fit é a nossa maior posição, inclusive. No campo das reduções, a gente zerou BPAC, BTG, a gente zerou Nubank e a gente zerou Cirela. E a gente reduziu marginalmente Meli, Mercado Livre, que a gente tem desde o primeiro dia do fundo, hoje está um pouco menor, e Vivara. Mas a carteira continua com a mesma cara, assim, um pouco menos defensiva do que no ano passado. No ano passado eu falava muito que a nossa carteira estava 100% comprada, mas super equilibrada em commodities defensivas e agressivas. Hoje a gente tem menos commodities, 10% de commodities em Suzano e Prio. Um pouquinho menos de defensivas também, mas a gente ainda tem Equatorial, Guatemi, Eletrobras, Sabesp, mais algumas, e um pouquinho mais concentrado nas atacantes, e não é por isso, é porque a gente gosta dos nomes, né, um por um, obviamente, como Smart Fit, Localiza, XP, Açaí, Arezo, Inter, Apvida, e por aí vai, e mais algumas outras. Então é isso, a gente segue, mesmo depois dessa alta, mesmo depois dessa diferença que a gente fez para o Ibovespa, inclusive, a gente segue acreditando que a gente está só no começo desse ciclo, mal começou a vir o dinheiro estrangeiro, o posicionamento ainda é muito baixo, a gente continua, obviamente, sempre buscando hedge barato, se a gente achar e fizer sentido, a gente volta e conta, e é óbvio também que esse fluxo, né? Esse cenário que a gente acha que de mais fluxo para o Brasil, ele não vem em linha reta, né, gente? Assim, mas como a gente não sabe quando vem, né? Assim como a gente não sabia que viria nos últimos 2 meses, a gente não quer perder esse caminho que a gente
está vendo, e é por isso que a gente segue comprado. E se você quiser investir, fazer igual esses estrangeiros têm feito, e investir nos nossos fundos, entra no nosso site, encore.am, de Asset Management, né, encore.am, André Maria, encore.am, e lá você encontra a lista de todos os lugares que somos distribuídos. Vai ser uma honra poder cuidar um pouquinho do dinheiro de vocês, por conta do nosso trabalho. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até o mês que vem.